mais um dia de exposição dos temas de repercussão geral do STF. Nesse primeiro tema 386, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da escusa de consciência. A escusa de consciência é um direito fundamental individual previsto no artigo 5º da Constituição e que permite que as pessoas, diante de determinada obrigação legal que o constranja na fé, em suas convicções filosóficas, políticas ou similares, possam se excusar dessas obrigações legais através de obrigações alternativas, ou seja, essas pessoas recebem obrigações alternativas para que possam cumprir diante da impossibilidade de cumprirem obrigações de cunhos lesivos à sua fé, religião, política, filosofia. E, sendo assim, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, em prol do Estado ser laico, e aqui o Supremo Tribunal Federal diferencia o Estado laico do Estado laicista, que é o laicista é aquele Estado que afronta a fé, que combate a fé. E o Estado laico não, o Estado laico é aquele que permite, abriga a liberdade religiosa em todos os seus aspectos. E nesse sentido, foi decidido aqui que a escusa de consciência em relação a horários ou etapas de concursos públicos, ela é válida por razões religiosas, desde que observados alguns parâmetros. Por exemplo, que não haja a quebra da isonomia entre os candidatos, que haja razoabilidade das alterações de horários, que não seja esse ônus desproporcional à administração e que a administração decida de maneira fundamentada. Então, basicamente, essa decisão permite que haja escusa religiosa diante das etapas do concurso público. No tema 385, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de empresa pública que ocupe determinado bem público faça jus à imunidade tributária. Segundo o STF, se nem mesmo os entes públicos dotados de personalidade jurídica de direito público gozam da imunidade quando atuam na área ou na esfera econômica, quanto menos uma pessoa jurídica de direito privado, em particular que tem por escopo principal ou primário a atuação no mercado. Então, em prol até da isonomia e da livre concorrência, o entendimento do STF é acertado, a meu ver. No tema 379, o Supremo Tribunal Federal trata das hipóteses de incidência do ISS ou do ICMS em relação a produtos farmacêuticos ou medicamentos. Então, basicamente, tem-se adotado um critério objetivo quanto à incidência do ISS ou do ICMS. Então, naquelas hipóteses em que há previsão na Lei Complementar 116 de incidência do ISS, ainda que envolva eventualmente, junto com esses serviços, o fornecimento de mercadorias, há incidência do ISS, com a ressalva que a própria lei pode prever novas exceções para o cabimento do ICMS, ainda que seja serviço junto a mercadorias. E incidirá o ICMS sobre a circulação de mercadorias que não envolva aqueles serviços conjuntos com mercadorias previstos na Lei Complementar 116. No entanto, esse critério objetivo ele pode ser afastado se o legislador complementar definir como patente de incidência do ISS serviços que não podem ser caracterizados como serviços propriamente dito, ou em relação àquele fornecimento de mercadorias que tenha vulto significativo, ou que possua até mesmo grandes valores econômicos, ou possua um efeito cumulativo. Então, dito isso,
Em relação aos medicamentos, o ISS ele incidiria quando fosse encomendados esses medicamentos e, portanto, haveria ali a incidência de mão de obra, da prestação dos serviços e, ao contrário, incidiria o ICMS sobre aqueles medicamentos chamados de medicamentos de prateleiras, que são ofertados ao consumidor nas farmácias, realmente deixados ali em prateleiras e são até mesmo produzidos por farmácias de manipulação. Então, ainda que essa produção envolva a prestação de serviços, o resultado final, que são esses produtos a serem ofertados enquanto mercadorias, serviriam para a incidência do ICMS. Estamos aqui diante do julgado do tema 377, de repercussão geral. Esse julgado é interessante. A tese fala o seguinte, que nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. Como funciona o teto remuneratório? Na redação original da Constituição de 1988, não se previu um denominado teto remuneratório, em que pese houvesse a limitação dos valores que os servidores públicos pudessem receber. A partir de 98, com a reforma administrativa, a Constituição foi emendada e passou-se a prever, nos moldes que conhecemos hoje, o teto do funcionalismo público. Então havia um limite de salário dos servidores públicos que se limitava ao salário ou à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2023, permitiu-se ainda subtetos a partir das esferas federativas, inclusive os estados poderiam criar um teto remuneratório único dos desembargadores estaduais. Dito isso, a Constituição estabelece, peço perdão pela minha voz, estou gripado. A Constituição estabelece e a doutrina assim compreende dois objetivos primários no teto constitucional. Só um minuto. Época de gripe, mas vamos lá, vamos continuar. A Constituição estabelece ou se retira da norma que regula o teto constitucional dois objetivos. O primeiro é impedir os denominados supersalários. Esses salários exacerbados que até hoje vemos a título de verbas indenizatórias, mas um dos objetivos do teto é impedir esses salários discrepantes. O outro objetivo é evitar a lesão ao erário com o pagamento desses supersalários. Dito isso, uma vez que a Constituição visou a coibir principalmente essas duas consequências nefastas de altos salários, advindos do alto salário, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a existência de tetos remuneratórios a depender de cargos acumuláveis não vai de encontro à própria sistemática constitucional, na medida em que, se a Constituição autorizou que determinados cargos pudessem ser cumulados, não haveria impedimentos de realizar essa divisão em relação a cada cargo para cumprir o teto constitucional em relação a cada um deles. Então seria contraditório que a Constituição, por um lado, permitisse essa regra excepcional de acumulação de cargos e, por outro, não admitisse a justa remuneração em relação a cada um deles. Por exemplo, se um ministro do STF, que já recebe o teto, eventualmente exercesse um cargo no magistério, não haveria a justa retribuição por esse outro exercício constitucionalmente permitido. Então, dessa forma, na medida em que há essa equivalência entre trabalho e remuneração, não haveria
uma discrepância em relação ao princípio republicano e muito menos em relação ao princípio da igualdade. Pelo contrário, a desigualdade estaria em relação àquelas pessoas que exercem mais de uma atividade e são justamente remuneradas em relação a cada um delas. Não há a possibilidade de gratuidade em relação a esses encargos exercidos pelos servidores públicos e tampouco violação ao princípio da moralidade, haja vista ser permissivo extraído da própria Constituição Federal. Outro julgado interessante está no tema 376 do STF, em que o STF decidiu pela constitucionalidade da cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira significa, bom, em um primeiro momento, podemos avistar duas cláusulas em concursos públicos. A eliminatória, por exemplo, quando editais prevêem que candidatos que não obtiverem 50% da nota mínima ou que não durante a prova saírem faltando sem que tenham permanecido em sala pelo menos por 1 hora, são cláusulas eliminatórias, a pessoa é eliminada do concurso. E por outro lado, temos a cláusula de barreira. A cláusula de barreira estabelece-se uma determinada quantidade de candidatos e esses candidatos, se estiverem dentro desse quantitativo mínimo, avançarão no concurso público. Por exemplo, no concurso da Procuradoria-Geral do Paraná, passaram para a próxima fase, salvo engano, 185 ou 186 candidatos dos 6.000 inscritos. Então, a cláusula de barreira implicou que você precisaria estar entre os 186 para passar para a próxima etapa do concurso, a segunda fase. Dito isso, temos que, ontologicamente, o concurso público ele serve para selecionar aqueles candidatos mais bem preparados para exercer o seu encargo público. Isso não pode ser perdido de vista. Essa finalidade do concurso público serve, portanto, para o deslinde dessa controvérsia. Outra questão a ser analisada é o princípio da isonomia. Desde Aristóteles, temos esse princípio bem estabelecido para as controvérsias que o envolvam, principalmente dentro de temas envolvendo a administração pública e políticas públicas. Então, o que Aristóteles dizia? Que a justiça distributiva é nada mais do que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. O que se aplica perfeitamente aqui. Esse princípio estabelece um mandamento, segundo Robert Alexy, um mandamento de tratamento desigual. E aqui insere-se também um outro conceito chamado de razoabilidade qualitativa. O que isso significa? Que naquelas situações em que existem mandamentos de igualdade, existem situações iguais, para cada antecedente igual deve ser aplicado posteriormente uma consequência igual. Então, a razoabilidade qualitativa implica em tratar igualmente aqueles que estão em condições de igualdade. Nesse caso em específico, as pessoas, em tese, iniciam ali, claro, salvo desigualdades que implicam, por exemplo, o favorecimento de cotas para concurso público, para tentar equiparar essas desigualdades. É justamente nesse fundamento que o STF se baseia para estabelecer as cotas. Presume-se que os candidatos estão em condição de igualdade e assim devem ser tratados ao longo de um certame público que é impessoal e é, em tese, igual. Aqui quer-se dizer que o conceito da isonomia ele é relativo por essência, e sendo relativo, ele deve observar as nuances que cada caso dispõe. E como eu disse, o critério ontológico ele é essencial
para o deslinde da controvérsia. Qual que é a razão de ser do concurso público? O que a administração pública quer ou pretende, ou o judiciário, o legislativo, outros órgãos que realizam concurso público? Eles querem selecionar os melhores. Daí a razoabilidade dessa cláusula de barreira, segundo o STF. Tema 366 decidiu-se pela responsabilidade do Estado em relação ao comércio de fogos de artifício. E essa responsabilidade apenas poderá restar configurada se o Estado não tomou as medidas legais cabíveis, ou seja, há um dever específico de agir, e se o Estado não, o município, o ente federativo, não tomou esse dever específico, não levou esse dever específico de agir, se omitindo, seja na observância das regras legais, seja tendo conhecimento de eventuais irregularidades praticadas por particulares e aí se omitindo, não estão presentes essas duas possibilidades ou requisitos, não haveria a responsabilidade do Estado. Porque quando há a comercialização de fogos de artifício, a necessidade de uma vistoria por parte da Polícia Civil. Se determinado município possui conhecimento de que há uma tramitação de um requerimento na Polícia Civil, não poderia o município agir antes da finalização do procedimento da Polícia Civil que permitiria a utilização dos fogos de artifício. Portanto, o município ele deve agir para coibir determinadas irregularidades nesse meio após a vistoria da Polícia Civil e não antes, pois sem a vistoria da Polícia Civil particular ele não tem não é amparado pela legalidade para exercer as suas atividades. Então, nesse sentido, não há como se responsabilizar. O município, haja vista que o Estado, falo o Estado aqui de maneira ampla, ele não pode ser visto como um resguardador ou segurador universal dos atos praticados por particulares. Aqui trata-se de uma utilização da teoria objetiva da responsabilidade civil, ainda que diante de omissões, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos. Outro tema interessante é o tema 365 do STF, em que se decidiu que, considerando, peço perdão, mas, como eu disse, estou gripado. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Então, o único direito que é poupado ou que é retirado dos presos, o que deveria ser, é a própria liberdade. Assim, o Estado tem direito, tem dever, melhor dizendo, de segurança nos seus presídios e de se adequar às regras constitucionais e internacionais que permeiam a sua atuação quando do encarceramento de presos. Portanto, aqui a alegação de que a indenização por parte do Estado não seria suficiente para resgatar o Estado dessas mazelas carcerárias, desse estado de coisas inconstitucional já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, seria inviável. Por conta disso, seria inviável a indenização, não é um argumento que pode se sustentar, sob pena de não restarem meios plausíveis de responsabilizar o Estado, segundo a ordem constitucional do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Portanto, segundo o STF, o Estado possui sim responsabilidade
no que tange aos presos que estão sob a sua custódia. Eventuais mortes e outras questões relacionadas, o Estado terá que arcar em razão da teoria do risco administrativo gerado pelo seu dever específico de agir e, portanto, responsabilidade objetiva. No último tema a ser tratado aqui, tema 364 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da destinação dos recursos de imposto de renda e que pertencem imposto de renda retidos na fonte 100% aos estados, Distrito Federal e municípios. E para isso o STF faz uma distinção entre a titularidade, a competência do imposto de renda que, diante da distribuição constitucional, pertence à União, e bem como a destinação ou a arrecadação que pertence aos demais entes federados, no percentual de 100%, de acordo com a Constituição Federal. Sendo assim, não haveria a possibilidade de repetição de débito relativo ao imposto de renda retido na fonte.